Pessoal, vamos então aplicar todos esses conhecimentos que a gente discutiu até agora, resolvendo três exercícios que são muito interessantes em nível de dificuldade e de aplicação da teoria mesmo, tá? Então, se você ainda não viu esse vídeo da teoria, corre lá e vê porque precisa ver antes de tentar resolver esses exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. Separei dois exercícios aqui, primeiro, e aí na próxima lousa a gente vai trabalhar o nosso terceiro exercício. Bom, vamos então para o nosso exercício 1. O exercício 1 ele dá essa circunferência, certo? E aí, dada essa circunferência, ele mostra para a gente esse ângulo θ, o ângulo ADC, e esse ângulo de 35 graus, o ângulo CAB. Sendo que esse ângulo de 35 graus é um ângulo inscrito nessa circunferência, certo? E ele pede justamente o valor de θ, tudo bem? Então, vamos resolver isso aqui da maneira mais simples possível. Pessoal, uma coisa que eu sempre aconselho os meus alunos é o seguinte: traçar raios que podem nos ajudar a resolver as questões. Então, por exemplo, vamos procurar um raio aqui. Eu vou pegar até outra cor para ficar mais claro. Eu acho que eu vou usar o laranja. Então, olha só esse raio aqui que eu posso traçar a partir do ponto C. Então, raio é um segmento de reta que liga um ponto da circunferência até o seu centro. Então, vamos lá. Traçado esse raio, vamos analisar essa figura. Reparem comigo que esse ângulo interno de 35 graus está enxergando este arco. Na verdade, olha só, está enxergando esse arco aqui, o arco BC. E se ele é um ângulo interno, se ele vale 35 graus, o arco deve valer o dobro desse ângulo inscrito, perdão, não é ângulo interno, inscrito. Então, se aqui vale 35, aqui deve valer 70 graus. Aí a gente pega o ângulo central que enxerga esse arco de 70 graus, que é justamente esse ângulo aqui. Ele tem o mesmo valor do arco. Então, aqui tem 70 graus. Tá certo? Isso já é suficiente para a gente matar a questão. Então, reparem aqui, pessoal. Eu não organizei minhas cores antes. Vamos lá. Então, olha só. Reparem aqui, eu vou apagar esse O e vou mostrar esse ângulo central. Isso aqui é um ângulo central? É um ângulo central. Formado pelos raios AO e OB. Mas esse ângulo central vale 180 graus, né, gente? E aí percebam que esse ângulo θ está enxergando este arco aqui, ó, né? Em vermelho. E esse arco em vermelho mede 70 graus mais 180 graus. Isso daqui dá 250 graus, certo? E sendo θ um ângulo inscrito à circunferência, deve medir metade do valor do arco que ele está enxergando. Então, se o arco que ele enxerga é de 250 graus, θ deve valer metade de 250, que é 125 graus. Beleza, gente? Então tá aqui a resposta do exercício. Super simples, isso aqui cai bastante e é interessante porque não é tão difícil assim, mas tem que treinar o olho mesmo, né? Legal. Vamos então para o nosso segundo exercício. O segundo exercício é um exercício da Vouvest. E ele dá o seguinte: ele dá um setor circular, isso aqui que está representado no setor circular, é uma fatia de pizza, né? E aí o ângulo central desse setor circular é de π sobre 6 radiano. Tá? A gente já vai transferir esse valor para graus. E ele dá C1 e C2. C1 é o comprimento desse arco de circunferência, tá? Esse arcozinho aqui. E C2 é o comprimento dessa corda, desse segmento de reta, tá? Que une esses dois pontos, tudo bem? E aí, quando ele efetua a divisão C1 dividido por C2, tá aqui, ele chega em π sobre 6 vezes algum valor. Aí a pergunta é a seguinte: quanto que é esse valor aqui? E ele dava 5 alternativas, tá?
Então, vamos buscar todos esses componentes. Bom, ele não deu o raio para a gente. Então, a gente escreve R. Tá? A gente não sabe quanto que é, mas às vezes a gente vai precisar usar esse R. E aí, vamos buscar C1 e C2 em função desse raio R. Beleza? Então, olha só, gente. Primeiro, quanto que vale π sobre 6 radianos em graus? Simples. Π é igual a 180 graus, né? Se π for em radianos, claro. Então, π radianos é igual a 180 graus. Se a gente jogar π aqui 180, 180 dividido por 6 é igual a 30 graus. Então, aqui é 30 graus. Legal. Isso é interessante porque 30 graus é um ângulo bonitinho que a gente conhece algumas coisas dele, certo? Então, vamos encontrar C1 primeiro, tá? Que é o comprimento do arco descrito por esse ângulo de 30 graus. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o ângulo, olha só, o ângulo é igual ao arco dividido pelo raio, beleza? O ângulo é de 30 graus, mas eu não vou escrever 30 graus, eu vou escrever π sobre 6, porque essa fórmula aqui tá tudo em radiano, né? Então, π sobre 6 é igual ao arco. O arco é justamente C1, comprimento do arco, né? Dividido pelo raio, que é R. Eu não sei o valor do raio. Então, legal, vamos isolar C1 aqui. Então, C1 é igual a, passo R para lá multiplicando, π sobre 6 vezes o raio, tá certo? Então, já vi que π sobre 6 está aparecendo aqui também. Então, alguma coisa está acontecendo aí, né, gente? Beleza, vamos guardar essa informação aqui. Aí, vamos buscar C2. C2 é um segmento de reta. Então, eu posso identificar um triângulo aqui. Esse triângulozinho, né? Os lados desse triângulo são R, R e C2. Tudo bem? Então, vamos buscar C2. Como que eu posso relacionar esses três lados e um ângulo dado desse triângulo? Lei do cosseno, tá? Então, o cosseno no caso de 30 graus. Então, a gente tem o triângulo, a gente tem esse triângulo e a gente vai aplicar a lei do cosseno da seguinte maneira. C2 ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, primeira parte. Menos duas vezes esse lado vezes o cosseno desse ângulo formado por R e R, né? Então, só aplicar lei do cosseno. Então, vamos fazer aqui, ó, aqui do lado. Então, o lado ao quadrado, no caso é o C2. C2 ao quadrado, que é o lado que está oposto ao ângulo que a gente está trabalhando. C2 ao quadrado é igual a R quadrado mais R quadrado, né? Não importa a ordem. Menos duas vezes um lado vezes o outro lado, vezes o cosseno de 30 graus. Perfeito? Vamos continuar. C2 ao quadrado é igual a 2R ao quadrado menos duas vezes R ao quadrado vezes o cosseno de 30. Aí tem que saber de cor. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, esse 2 com esse 2 vai embora. Continuando, C2 ao quadrado é igual. Olha só, aqui a gente consegue colocar alguma coisa em evidência. No caso, R ao quadrado, porque ele é fator comum. Então, eu já vou fazer isso. R ao quadrado. Abre o parênteses. Primeiro, dividido por R ao quadrado, vai sobrar 2. Menos, aí esse segundo é R quadrado vezes raiz de 3. Quando a gente bota em evidência, fica menos raiz de 3, bonitinho, né? Aí, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter C2 é igual a R que multiplica 2 menos raiz de 3. Tudo bem? Então a gente também tem essa informação. Legal? E aí falta só a gente dividir então C1 por C2 para a gente conseguir encontrar o que falta que ele perguntou, né? Então vamos fazer essa divisão. C1 dividido por C2 é igual a C1 é π sobre 6,
que multiplica R, dividido por C2. R, que multiplica a raiz de 2 menos raiz de 3. É isso aqui. Bom, aqui eu percebo já que eu posso cortar R com R. Tá certo? Legal. E aí o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar π sobre 6 sobre essa raiz aqui. 2 menos raiz de 3. Beleza? Agora eu vou trabalhar essa expressão. Tá certo, gente? Vou trabalhar isso aqui. Então eu vou esquecer do resto. Então vamos trabalhar isso daqui. Bom, eu posso escrever isso da seguinte forma. π sobre 6 que multiplica 1 dividido por essa raiz. 2 menos raiz de 3. Posso escrever assim sem problema nenhum. Tá certo? Essa multiplicaçãozinha resulta nisso. E vice-versa. Tá certo? Então, aqui eu já tenho o esboço do que ele perguntou. Ele perguntou quanto que é essa incógnita aqui que está multiplicando π sobre 6. Justamente esse valor, 1 sobre raiz de 2 menos raiz de 3. Só que isso aqui você não encontra nas alternativas, tá? Então, é isso que eu vou trabalhar, tá? Agora eu vou olhar só para isso aqui, que é justamente o que ele está perguntando para mim. Então, vamos trabalhar isso. Então, eu vou passar para cá. E aí a gente tem o seguinte. 1 sobre a raiz de 2 menos raiz de 3. Eu vou multiplicar isso. Deixa eu apagar essa seta aqui que tá complicado. Vou multiplicar isso daqui por 1. Tá? Quer ver? Vou multiplicar isso daqui por 1. Então, olha só, gente. Estou multiplicando isso por 1. Posso fazer isso uma vez que eu, multiplicando por 1, eu não vou alterar esse número, tá? Então, o 1 eu escrevi de uma maneira especial aqui, porque é um macete, tá? Reparem que quando eu faço esse procedimento, eu vou resultar no negócio mais ou menos assim, ó. Então, em cima vai ter raiz de 2 mais raiz de 3, né? Porque 1 vezes isso é isso mesmo. Então, eu vou ter raiz de 2 mais raiz de 3, perfeito? E embaixo eu vou ter um produto de radicais aqui, certo? E esse produto, sendo essa raiz uma raiz quadrada, para os dois casos, eu posso juntar o que está dentro da raiz em uma só, né? E propriedade de radiciação, certo? Então, na verdade, eu vou apagar essa parte de cima aqui, que ficou muito curta. Eu vou escrever primeiro o denominador. Então, vamos lá, gente. Posso juntar tudo que está dentro dessas duas raízes, certo? Então é isso que eu vou fazer. Vai ficar 2 menos raiz de 3, que multiplica 2 mais a raiz de 3. Beleza? Então eu juntei isso e isso em uma raiz só, quadrada. E em cima me sobra o raiz de 2 mais a raiz de 3, certo? Tá aqui. Muito bem, pessoal. Vamos então trabalhar isso daqui, ó. Isso daqui eu já percebo de cara que é uma fatoração do tipo A mais B. No caso, eu vou escrever na ordemzinha certa aqui. A menos B, que multiplica A mais B. Certo? Onde A é igual a 2 e B é igual a raiz de 3. Né? E isso eu sei que é igual a quadrado menos b quadrado. É o mesmo valor, tá? E aí, vamos lá, vamos pensar. O a é 2, então 2 ao quadrado é 4. Então aqui vai ficar 4. E o b? O b é a raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Certo? Então vai ficar 4 menos 3. Então, o denominador é igual a 1. Essa raiz toda aqui, então, é igual a raiz de 1. E é justamente 1. Beleza? Então, no final, a gente vai chegar nisso, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 1. Isso aqui é igual a raiz de 2 mais a raiz de 3.
E é essa a resposta final. Tinha lá em alguma alternativa isso aqui. Beleza? Então, essa sacadinha aqui eu acho que é a parte mais difícil do exercício, porque o resto é só conhecer um pouco da geometria que tem aqui no canal. Você precisa conhecer, beleza, gente? Então, é isso aí. Resposta final, esse ponto de interrogação é isso aqui, beleza? Fiquem comigo, vamos para a próxima lousa. Pessoal, para o nosso, então, terceiro exercício, muito interessante, hein? Muito interessante. Olha só, vou explicar aqui o que está acontecendo. Então, eu tenho duas circunferências, na verdade, essa pequenininha que eu não consegui fazer com um compasso, então tá bem torta aqui, mas é uma circunferência, tá? Então, eu tenho essas duas circunferências, a primeira tem um raiozão e a segunda, menorzinha, tem um raiozinho, Rzinho, tá? E esta circunferência grandona, ela é inscrita a um triângulo equilátero. Então eu representei aqui dois lados desse triângulo equilátero. Se é inscrita, esse ponto é um ponto de tangência, esse ponto é outro ponto de tangência. E essa circunferência menor, ela é inscrita também, não é inscrita, né, mas ela é tangente, isso aí, tangente internamente a essa circunferência grandona, e a dois lados do triângulo equilátero, tá certo? E aí a pergunta é a seguinte, relacionar Rzão com Rzinho, achar uma relação entre essas duas incógnitas, certo? Bom, pessoal, então, para começar, é interessante a gente lembrar que, sendo essa circunferência inscrita a um triângulo, o centro dela é chamado de incentro do triângulo. Né? Porque o incentro é o centro da circunferência inscrita a um triângulo qualquer. Tá? E a propriedade do incentro é a do ponto de encontro das bissetrizes de qualquer triângulo. Então eu vou traçar aqui parte de uma bissetriz. Olha que interessante, tracei aqui parte de uma bissetriz. Tá? Por que parte? Porque ela continua para lá também. Né? E sendo bissetriz de triângulo equilátero, esse segmento também compõe parte da mediatriz, da altura e da mediana, né, desse triângulo, partindo desse vértice. Né? Então, sendo assim, no triângulo equilátero é tudo bonitinho. Né? Sendo assim, esse ângulo aqui de 60 foi dividido em dois ângulos de 30 graus. Né? 30 graus. Maravilha. E percebam também que esse segmento vermelho passa por cima do centro dessa circunferência menor. Né? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou traçar o raio, tá? O raio da circunferência grandona a partir desse ponto aqui de tangência com o lado do triângulo. Né? E a gente viu que quando a gente tem uma reta tangente a uma circunferência, essa reta com o raio traçado a partir do ponto de tangência fazem 90 graus. Perfeito? Então a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Olha que interessante. Tendo um triângulo retângulo e também um de seus ângulos agudos, a gente talvez consiga pegar uma trigonometria, tá certo? Então, vamos lá. E essa parte aqui em vermelho, até aqui, daqui até aqui, vale uma vez o Rzão, né? Aí, dessa partezinha até o centro dessa circunferenciazinha vale Rzinho, assim também como essa partezinha. E a gente tem uma sobrinha chata aqui, né? Essa sobrinha aqui, ó, pessoal. Essa sobra eu vou chamar de S, beleza? Também eu vou traçar esse raiozinho aqui, ó. Tudo bem? Que teoricamente era para estar exatamente nesse ponto, mas a minha circunferência está horrorosa, porque eu fiz a mão, mas vocês entenderam a ideia. Também faz 90 graus, uma vez que aqui é ponto de tangência, né? Maravilha, pessoal. Agora é só a gente aplicar trigonometria básica. Então, reparem aqui comigo. Se eu aplicar um seno de 30 no triângulo grandão, triângulo retângulo grandão, o que a gente encontra? Olha só, seno de 30 é igual a, tem que saber, 1 sobre 2, né? Mas também é a relação do cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo.
Então, o cateto oposto é Rzão. Então, Rzão. Dividido pela hipotenusa. Então, a hipotenusa é Rzão mais Rzinho, mais Rzinho, mais S. Tá certo? Então, vamos escrever isso aqui. Rzão mais Rzinho, mais Rzinho, mais S. Aí, vamos trabalhar essa igualdade, ó, que eu apaguei o R aqui. Essa igualdade aqui. Vou passar tudo isso para lá e esse 2 para lá multiplicando. Então, passando todo esse denominador para lá, vai ficar o denominador, porque aqui é 1, né? Então, vai ficar o seguinte. Rzão mais 2Rzinho mais S. Isso daqui é igual a 2 vezes o raiozão, né? Isolando agora Rzão, o que a gente precisa fazer? Precisa pegar esse raio, esse Rzão, passar para lá subtraindo. Então, vai ficar 2Rzinho mais S é igual a 2Rzão menos Rzão. Dá Rzão. Tá certo? Então, maravilha, pessoal. Vamos reservar essa informação. Agora eu vou aplicar uma trigonometria no triângulozinho pequeno, nesse triângulozinho pequenininho aqui. O que a gente vai ter? Mesma coisa. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, que é igual a cateto oposto a 30, que no caso agora é Rzinho, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é Rzinho mais S. Rzinho mais S. Agora vamos multiplicar isso aqui em cruz, certo? Vai ficar Rzinho mais S vezes 1. Então, Rzinho mais S é igual a 2 vezes Rzinho. 2 vezes Rzinho. Olha só, eu vou passar o Rzinho para lá, subtraindo. Então, S é igual a 2Rzinho menos Rzinho. Isso daqui é igual a Rzinho. Então, a sobrinha é justamente igual ao raiozinho, certo? Vou jogar essa expressão aqui em cima. Beleza? Então, a gente tem o quê? 2Rzinho mais Szinho. Só que Szinho é justamente Rzinho. Aqui, para se confundir, é 1, 2, né? Aqui, ó. Isso é igual a Rzão. Perfeito? Então, a gente pode escrever que Rzão é igual a 2Rzinho mais Rzinho, 3Rzinho. 3Rzinho. Essa daqui é uma resposta. Ou a gente pode encontrar a relação entre os dois, né? Se a gente dividir Rzão por Rzinho, eu passo esse Rzinho para lá dividindo, né? Isso aqui é igual a 3. Então tá aqui, né? As respostas aí, no caso, os jeitos diferentes de escreverem desse exercício, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido dessa parte da geometria, muito importante, que a gente ainda vai voltar a comentar no futuro, mas aqui é uma rápida introdução para vocês, beleza? Então qualquer dúvida, deixa nos comentários, ou no meu Instagram, @exatasempiedade, escreve lá para mim, eu vou responder vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham então entendido tudo, e qualquer coisa estamos aí dispostos a tirar suas dúvidas, beleza? Até mais, gente.